Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Mais uma sequência de estudos. Hoje a nossa continuação de estudo é em cima das funções de segundo grau, especificamente em cima dos tópicos falando sobre inequações de segundo grau e o estudo dos sinais. Bastante aplicado dentro da resolução de exercícios. Vamos ver hoje o que de fato são essas inequações e o estudo dos sinais de uma função de segundo grau bastante importante na hora da interpretação gráfica de determinadas funções de segundo grau. Antes de começarmos a aula, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário sobre a aula, se você gostou da aula, para que o nosso canal cresça cada vez mais. Vamos à nossa aula de hoje falarmos sobre as inequações e o estudo dos sinais. O que vem de fato ser uma inequação de segundo grau? Uma inequação de segundo grau é toda a expressão matemática ou polinomial, uma função polinomial, que tem que ter uma desigualdade. Nesse caso, nós temos uma desigualdade, esse sinal de maior que, esse sinal de menor que. Nós vamos ter o sinal de menor ou igual ou de maior ou igual. Veja que nós temos 4 sinais para ser analisado nas inequações. O primeiro, maior que. O segundo, menor que. O terceiro, não necessariamente nessa ordem, menor ou igual. E o quarto, maior ou igual a determinado valor que nós vamos ter no segundo meio. Normalmente, de um modo geral, sempre vai ter o zero com um termo isolado depois dessa desigualdade. Então, a inequação nada mais é do que uma expressão ou uma expressão polinomial que apresenta sinais de desigualdade. E os sinais de desigualdade usuais que são aplicados dentro dessas inequações são esses 4 sinais que eu acabei de mencionar. Vamos ver de fato o que vem ser, dentro desse estudo das funções de segundo grau e das inequações, o estudo dos sinais. Nós temos alguns casos a serem interpretados. Primeiro caso, quando o delta for maior que zero, nós vamos ter a concavidade dessa função voltada para cima. Nesse caso aqui nós vamos ter concavidade, só um instante, concavidade voltada para onde? Para cima. Tanto que esse valor do A sendo positivo, essa concavidade vai ser para cima. Veja que se o delta é positivo, essa concavidade é voltada para cima, antes mesmo de continuarmos, é porque o valor do coeficiente A, o valor desse coeficiente A que nós temos aqui na nossa função ou na nossa inequação, ele é um número positivo. E se o delta, calculamos o delta, se o delta for maior que zero, nós vamos ter duas soluções. O x', que nós definimos como sendo a raiz número 1, e o x' como sendo, em ordem crescente, a raiz número 2. E veja que, se o delta for igual a zero, continua a concavidade voltada, nesse caso, para cima. Veja que a concavidade continua para cima, com o valor do A maior que zero, mesmo o delta sendo igual a zero. E nosso terceiro caso, o delta sendo menor que zero, ou seja, o valor do delta sendo negativo e o A sendo positivo, que é o nosso caso, especificamente aqui é o nosso primeiro caso, quando o valor do A é positivo. Veja que a concavidade continua voltada para cima, ela nesse caso é voltada para cima. Se ela é voltada para cima, o que vai acontecer? Veja, para cima indica que o valor do A, como eu acabei de mencionar, é positivo. E veja que esse gráfico dessa função de segundo grau, ela não toca o eixo do x. Ela não toca o eixo do x justamente porque nós vamos ter o delta menor que zero. Nós não vamos ter solução dentro dos reais. Não vai existir nenhum número real que atenda essa inequação. Veja também outra coisa interessante sobre esse caso, o primeiro caso com A maior que zero. Como a concavidade é voltada para cima, veja o que é o eixo de referência, o eixo x. Voltado para cima, veja que quando eu passo o gráfico tocando no x' e no x', veja que nós vamos ter aqui tocando no x' e x', nós vamos ter abaixo do eixo do x, os valores dessa função vai ser negativo. Para a esquerda do x', esses valores vão ser positivos porque estão acima do eixo do x. E a direita do x' também vai ser positivo porque eles estão acima do eixo do x. Então, toda função ou toda inequação acima do eixo, no gráfico acima do eixo do x, valores positivos. Abaixo do eixo do
do x valores negativos. Veja que nós temos esse intervalo que vai do x' até o x2' como sendo o valores negativo. E positivo para valores que está à esquerda do x' e para a direita do x2'. Veja as definições que nós temos aqui para os sinais. Quando pegarmos valores menores do que x' para valores que estão à esquerda do x' são menores, esses valores à esquerda, eles são menores. Para valores menores ou maiores do que o x', veja, só fazendo a limpeza, veja que nesse caso, para os valores maiores do que o x' que estão à direita dele, a nossa função vai ser f de x maior que zero. Ou seja, os sinais que nós vamos usar sempre vão ser positivos. Ele só vai, a função só vai gerar números positivos. Quando chegarmos no x igual a x, que é a solução igual a x', ou x igual a x', a nossa função ela vai zerar. São justamente o que nós chamamos de zeros ou raízes, no caso da função do segundo grau da nossa inequação. E para os valores que estão entre o x' e o x2', nós vamos ter o nosso x que está entre essas duas soluções. E veja que a nossa função ela só vai gerar números o quê? Números negativos. Então veja que estudar sinais é fazer análise desses casos quando vocês têm como referência as soluções, no caso x' e x'. Veja que no caso onde o delta é igual a zero, a nossa função, o nosso gráfico só toca uma vez. Nesse caso aqui o nosso x ele é igual ao x', que é igual ao x'. E veja que como ele não passou para baixo do eixo do x, nós não temos valores negativos. Nós temos positivo para a direita, positivo para a esquerda. Por quê? Porque eles todos estão acima. Acima de quem? Acima do eixo do x. Veja, se eu tiver o x igual ao x' ou simplesmente igual ao x', porque são iguais, a nossa função ela vai ser zerada, ou seja, é aqui que nós vamos encontrar o que nós definimos como as raízes ou os zeros da nossa função. E veja, para x diferente das raízes, para o x diferente do x', que é a mesma coisa do x', a nossa função sempre vai gerar números o quê? Números positivos. Temos duas situações para o delta igual a zero. Nesse caso, com cavidade voltada para cima. Para o x igual às raízes, ou uma das raízes que elas são iguais, nesse caso a nossa função é igual a zero. Para x diferente de qualquer raiz, veja que a nossa função só gera números positivos. Nós não temos números abaixo do eixo do x. Logo, nós não temos um valor negativo para a nossa função. Quando o delta é menor que zero, veja que esse gráfico, a nossa parábola aqui da função, ela não toca o eixo do x. Se ela não toca o eixo do x, nós não temos nem o x', não existe, nesse caso, nem o x' e o x' que pertence aos reais. Mas a interpretação gráfica dos sinais existem. Como a concavidade dessa parábola, o gráfico não tocou o eixo do x, veja que ela só vai gerar números positivos. Nesse caso, nós vamos ter f de x maior que zero para todo x pertencente aos reais. Esse símbolo aqui quer dizer para todos x que pertencem aos reais, a nossa função só vai gerar números o quê? Números positivos. Veja agora, quando nós tivermos o valor do a menor que zero, com cavidade voltada para baixo, veja que para os valores que estão aonde, professor? À esquerda do x' e à direita do x', nossa função só vai gerar números negativos. Então veja, para valores menores do que x', para a esquerda, e para valores maiores que x', para a direita das raízes, a nossa função só vai gerar números o quê? Veja, números negativos. Outra, para o nosso x igual a raiz x' ou x2', no caso, a nossa função, não esqueça, sempre quando você tem o x igual às raízes, nesse caso aqui nós vamos ter o nosso f de x
igual a zero. Nesse caso, nós definimos como sendo zero ou as raízes da função do segundo grau. E entre o x' e o x dualinha, veja que a nossa função ela está acima do eixo do x e ela só vai gerar números o quê? Números positivos. f de x maior que zero quer dizer números positivos. Aqui número negativo, aqui números positivos e aqui os números iguais a zero, que são justamente as raízes. No nosso caso, onde o delta é igual a zero, com a concavidade voltada para baixo, veja que nós vamos ter o nosso x' igual a x dualinha, e isso tudo aqui nós temos somente um x. Então, para x igual ao nosso x', que é o mesmo x dualinha, a nossa função ela vai ser igual a zero. E para qualquer valor diferente dessas raízes, por serem iguais, a nossa função ela só vai gerar números o quê? Números negativos. Por quê? Porque o gráfico da função ele não ultrapassa o eixo do x. Logo, nós não vamos ter valores o quê? Positivos. Nós só vamos ter valores negativos para a nossa função e para os números que são definidos como sendo as raízes ou zeros da nossa função. E veja o último caso, quando o delta ele for igual a menor que zero, no caso negativo, e a concavidade for para baixo, veja que a nossa função ela não chega a tocar o eixo do x, mesmo com concavidade voltada para baixo, e ela, como ela não toca o eixo do x, ela, do mesmo caso é que nós não vamos ter nem o x' nem o x dualinha que pertence aos reais. É como se nós tivéssemos aqui a solução dessa equação, aliás, da equação como sendo o valor, o conjunto vazio. Mas veja que para f de x menor ou igual que zero, todos os valores da nossa função só vai gerar números o quê? Números negativos. Aqui nesse caso, nós tínhamos somente valores positivos. Não tocava o eixo do x, mas para todo x pertencente aos reais, somente positivo. Aqui nesse caso, nós temos os valores que são negativos, porque são menores. Então veja que essa é basicamente a teoria sobre o que nós chamamos de estudo das inequações do segundo grau ou simplesmente o estudo dos sinais. Na sequência da nossa aula, nós vamos fazer a resolução da inequação do segundo grau e também vamos fazer o estudo dos sinais de uma função de uma inequação de segundo grau ou de uma função de segundo grau, dependendo da situação que nós vamos encontrar para o valor do A, coeficiente A, e para o valor do delta, que define a questão da condição de existência das raízes. Se ela vai ter, a nossa função vai ter uma, duas ou nenhuma solução dentro dos números reais. Vamos encerrar essa parte da parte teórica e na nossa sequência nós vamos resolver exercícios ou questões que possam explicar melhor essa definição das inequações e do estudo dos sinais. Se ligue na nossa próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário sobre a aula para que o nosso canal cresça cada vez mais.